Christian Eriksen, o dinamarquês que voltou da morte 2 vezes. Era 12 de junho de 2021. Milhões de pessoas assistiam à Eurocopa quando o tempo parou. Christian Eriksen caiu. Sem choque, sem disputa, sem contato. Apenas caiu. Durante alguns minutos, o mundo inteiro assistiu algo que nunca deveria fazer parte de uma partida de futebol. O coração de Christian Eriksen havia parado. E ontem, quase 5 anos depois, o mundo reviveu o mesmo pesadelo. Mas essa não é história sobre um jogador que passou mal. É uma história sobre um homem que morreu em campo. Voltou a jogar futebol. Naquele dia, Dinamarca e Finlândia disputavam uma partida comum da Eurocopa. Até que tudo mudou. No final do primeiro tempo, Eriksen caiu desacordado. O estádio inteiro ficou em silêncio. Os companheiros formaram um círculo ao redor dele. Os médicos correram. E as imagens chocaram o mundo. Durante aqueles minutos, ninguém pensava em futebol. Não era mais sobre isso. Ninguém pensava em classificação. Ninguém pensava em resultado. Todos, absolutamente todos, faziam apenas uma pergunta: Christian Eriksen vai sobreviver? Pouco tempo depois, veio a confirmação. Ele havia sofrido uma parada cardíaca. Seu coração havia parado de bater. Naquele momento, muitos acreditaram que a carreira tinha acabado. E honestamente, seria compreensível. Alguns atletas jamais voltam depois de situações parecidas. Mas Eriksen tomou uma decisão diferente. Ele se recusou a permitir que aquele fosse o último capítulo da sua história. Após a recuperação, recebeu um desfibrilador implantável. Um dispositivo criado para monitorar o coração e agir imediatamente em situações críticas. E qual é o problema disso? As regras da Itália não permitiam que ele continuasse atuando com esse equipamento. Ele deixou a Inter de Milão. Muitos acreditavam que seria o fim, mas era apenas o começo. Poucos meses depois, Eriksen estava novamente em campo. Primeiro no Brentford, depois no Manchester United e mais tarde continuando sua carreira em alto nível. Aquilo parecia impossível, porque não era apenas um retorno físico, era psicológico. Como voltar a correr sabendo exatamente o que aconteceu da última vez? Como voltar a disputar uma bola sabendo que o seu coração... Mesmo assim, ele voltou. E voltou sorrindo. Voltou jogando. Voltou representando a Dinamarca. Voltou inspirando o mundo. Então, chegou o dia 7 de junho de 2026. Amistoso entre Dinamarca e Ucrânia. Minuto 65. Novamente, Christian Eriksen levou a mão ao peito. Novamente, caiu. Novamente, o estádio ficou em silêncio. Novamente, os companheiros correram. Novamente,
O mundo prendeu a respiração. Mas desta vez havia uma diferença. O desfibrilador funcionou. O equipamento respondeu exatamente como havia sido projetado para responder. Pouco depois, Eriksen já estava consciente e mais tarde tranquilizou os torcedores, afirmando que estava bem e que sua recuperação já havia começado. A verdade é que o futebol nos ensina a admirar títulos, conquistas, gols, troféus, recordes, mas algumas histórias, elas são maiores que tudo isso. Christian Eriksen, ele pode ser lembrado pelos passes, pelos gols, pelas assistências, mas talvez o seu maior legado seja outro. Ele nos mostrou que coragem não é não sentir medo. Coragem é continuar mesmo depois para olhar para o medo dentro dos olhos. Uma vez, ele venceu a morte. Ontem, ele precisou enfrentá-la novamente. Ali, cara a cara, só ele e ela. E mais uma vez, saiu de campo. De pé. Porque existem jogadores que conquistam títulos. E existem jogadores que conquistam algo ainda mais raro: o respeito de todo mundo. Christian Eriksen, uma história que vai muito além do futebol. Match Day TV.